Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância da utilização dos softwares livres. Sobre esse assunto, eu converso com o deputado Robson Leite, com Eliane Domingos de Souza e com Olivier Alô, da Associação Libre de Tecnologias Abertas. Muito bem-vindos ao programa. Eu quero começar com uma pergunta básica para o telespectador também entender melhor sobre o que a gente vai discutir. O que é um software livre? Bem, um software livre é um software que é desenvolvido por pessoas, no qual a licença permite com que as pessoas possam copiar o software, elas possam rodar o software sem qualquer restrição, elas possam modificar o software e elas possam retribuir para a comunidade o software que elas desenvolveram. Então é um conceito que permite com que a gente distribua muito a parte da informação e consiga fazer com que todos os desenvolvedores possam distribuir e entregar os seus desenvolvimentos com benefício para a sociedade. Quer dizer, são programas que não se paga licença. São programas no qual o código interno deles pode ser lido, entendido, estudado e modificado. Pagamentos de licença poderão ocorrer se ou assim o decidirem, mas geralmente eles são livres, eles são sem pagamento de licença. São baixados direto da internet? Eles são baixados direto da internet, existem várias entidades internacionais e nacionais que têm software livre e é possível baixá-los para poder usar no seu computador à vontade, sem qualquer restrição. Eliane, exemplos de softwares livres? Bom, um grande exemplo que eu vou dar aqui, eu já estou vestindo até a camisa, é a suíte de escritório que mais cresce no mundo, que é o LibreOffice. É uma suíte de escritório concorrente com a suíte proprietária, né, que várias empresas utilizam, que tem os módulos de editor de texto, apresentação, planilha eletrônica, desenho, fórmulas matemáticas. Então, esse é um exemplo que eu dou, inclusive eu faço parte da comunidade LibreOffice, que tem pelo mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil também a gente tem uma comunidade onde tem pessoas em vários estados que colaboram de forma gratuita, né? Ou seja, ela não é remunerada para isso, e ela colabora fazendo palestras, fazendo minicursos, fazendo uma documentação sobre o produto para poder disponibilizar para a sociedade, né? E isso daí é um dos softwares que é muito utilizado. Inclusive, é um dos softwares muito utilizado no governo federal. Tá? Certo. Agora, como é que essas empresas ganham dinheiro? Porque a gente vive no capitalismo, né? Como essas empresas ganham dinheiro se elas não cobram licença? Como é que funciona? Na verdade, o que acontece? Independente de ter pagamento de licença ou não, vamos imaginar isso, tá? Você sempre vai ter o serviço. Qual serviço? O serviço de implantação do sistema, o serviço de migração, né? Porque às vezes você está usando uma outra tecnologia e você tem que migrar para a nova tecnologia, a capacitação do funcionário, tá? Isso são serviços que você pode ter, independente do software ser pago ou não. Ou seja, é o serviço. É assim que nós que vivemos do software livre, a gente vive, a gente vende, é o serviço. Agora, o software, qualquer pessoa pode ir lá na internet, ele pode baixar e pode utilizar em seu computador em várias plataformas. A plataforma do Windows, a plataforma Linux e até do Macintosh. Tá? E é fácil? É fácil, você vai lá, você clica, dá o chamado duplo clique e as coisas vão acontecendo e você vai próximo, próximo, próximo. E a leitura toda é fácil? Depende também da plataforma. A leitura é fácil porque a interface a gente coloca assim muito parecida com softwares que as pessoas estão acostumadas a lidar. Tá? Como software, alguns deles são feitos em projetos internacionais, o software é traduzido, tá? Um exemplo a se dá é que o LibreOffice é traduzido pelo Olivier. Então, quer dizer, se hoje no Brasil, quem consegue ler ali o menu arquivo, editar e inserir, é obra dele que ele, no tempo vago dele, ele colabora com o projeto, traduzindo aqueles menus. Tá? Olivier, diz, por favor. Dani, uma coisa que é importante, até para o nosso telespectador, para o cidadão fluminense do Rio de Janeiro entender, e acho que isso é muito valoroso, esse conceito de licença. Veja, você pagar, salva aqui as proporções, né, para a gente compreender bem, é como se você construísse a sua casa, comprasse os vergalhões para fazer a obra da sua casa, mas todo ano você tivesse que pagar
pelo uso daquele vergalhão, uma vez que a casa está construída. Né? Ou seja, não faz o menor sentido isso. Pois é, a licença é um pouco isso também. Você já desenvolveu, prazo, né? E tecnologia da informação, software, não é licença, é serviço. O que você precisa contratar é o serviço de instalação, é o serviço de treinamento. Não tem que ficar pagando licença todo ano do software. E hoje em dia, no mundo, há um questionamento muito grande sobre determinadas plataformas, ferramentas, em que você paga licenças anuais para uso, e o software já foi desenvolvido. Já teve o seu custo pago pelo desenvolvimento, pelo serviço de desenvolvimento. A economia, nós temos diversas empresas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Petrobras é um exemplo. A Petrobras, se eu não estou enganado, economizou 15 milhões de reais por ano ao adotar plataformas abertas, se livrando de licença. A nossa lei, inclusive, que a gente já vai falar sobre isso, ela tem uma estimativa de economia de 50 milhões de reais por ano. 50 milhões de reais são 10 FATECs por ano, que a gente economiza em licença de software. Não, vamos falar dessa lei. O senhor é autor de uma lei que estabelece esse uso, o uso desse tipo de software... Prioritário pelo governo do Estado. Pelo governo do Estado. Pela administração direta e indireta. Exatamente baseado em duas coisas, que são fundamentais. Primeiro é que, evidentemente, a questão da economia que a gente já falou. Uma economia grande, você não paga mais licença de software, paga serviço, treinamento, que é infinitamente mais barato do que todo ano você ficar pagando licença em função de uma customização que uma comunidade perfeitamente, como é o caso da LibreOffice, é um exemplo, tem outras, né? Mas assim, é o melhor exemplo que a gente pode estar trazendo aqui, já desenvolve, já customiza e faz toda, dentro de uma metodologia da área de desenvolvimento de software, faz todos os testes, enfim, tem toda a garantia para a sua utilização. E quanto maior a utilização, né, vamos dizer assim, mais seguro são esses desenvolvimentos. Isso é um ponto. E segundo, e acho que talvez este seja o maior benefício, quando você utiliza a plataforma aberta, você gera emprego aqui no Brasil. Quando você compra uma licença de software de uma empresa americana, você gera emprego lá nos Estados Unidos, desenvolvimento lá. É emprego aqui, é emprego de treinamento, é emprego na área de customização, é emprego de implantação dessas ferramentas, onde o custo para quem está adquirindo elas é muito menor do que ficar pagando licença. E o benefício para o país, para o Estado e, evidentemente, para a economia de quem contrata é muito grande. O senhor tem ideia de quantos empregos? O senhor falou da economia de 50... milhões de reais, uma estimativa baseada no número de computadores que tem hoje, uma vez que é prioritário, a gente não está obrigando a usar, a lei não obriga ao uso, mas coloca como uso preferencial. Estamos conversando com as secretarias de Estado, com o secretário Alexandre Cardoso, que é um entusiasta também do tema, por ser uma pessoa, um secretário de Ciência e Tecnologia, a própria Secretaria de Educação, uma vez que os professores têm laptops, né, para utilizar, e é muito mais barato para a Secretaria de Educação colocar software livre, além de ser um caráter educativo, o professor está utilizando o software livre, né, não é só editor de texto, não, esse conceito é mais amplo, editor de texto, planilha eletrônica, uma suíte de escritório. Além disso, você tem editores, browsers, né, de internet também que utilizam essa plataforma. Há sites hoje, portais, que utilizam a plataforma de software livre, se livrando dessa plataforma proprietária, fazendo com que, inclusive, alguns conceitos de redes sociais sejam mais amplos e mais baratos também, né, e mais diversidade na utilização das ferramentas. Agora, por exemplo, o LibreOffice existe desde quando? Na verdade, ele é um projeto que a gente costuma chamar de fork. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um fork, mas a gente se dividiu de um projeto que era mantido pela Oracle, que o projeto anteriormente se chamava BR Office, né? E um projeto internacional se chamava OpenOffice. Infelizmente, a gente teve que seguir o nosso próprio caminho, porque os desenvolvedores não estavam tendo muita liberdade para poder colaborar com o código. Então, a gente já existe, na realidade, desde setembro de 2010. Funcionando. Mas, na verdade, a história que o Olivier acabou de dizer, né, a questão do código ser livre, a gente pegou o código do projeto OpenOffice, batizou ele de LibreOffice, e a gente está desde setembro de 2010 trabalhando com esse novo nome. A vantagem é que a comunidade pode atuar mais na questão de utilizar o software e falar assim, aqui poderia ter uma melhoria, vamos colocar esse novo recurso aqui dentro. Eu quero falar sobre essa modificação, mas antes, uma coisa, deputada, quer dizer, é algo novo e o parlamentar tem que estar muito atento a isso, porque às vezes é uma coisa que está embaixo do nariz e ninguém observa. Exatamente. Veja, a casa aqui, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já tinha um projeto de resolução
e já tinha como ferramenta de adoção o software livre, né? O padrão aberto. Por que não passar isso para o Rio de Janeiro? Essa foi a minha ideia. E muito inspirado no estado de Santa Catarina, não é isso? Paraná, onde já é o primeiro estado do Brasil a ter a mesma lei que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil a adotar essa plataforma aberta, que gera economia, dinheiro nosso, dinheiro público, né? Isso é importante. E mais do que isso, oportunidade de geração de trabalho, emprego e renda aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Não, o exemplo das Fitechs é genial. São quantas? 10, 15? 50 milhões de reais, mais ou menos 10 Fitechs por ano. Vocês disseram que o usuário ele pode modificar o programa. Como é que é feito isso? De que forma? Que aí eu queria que você continuasse. Na verdade, é o seguinte, o LibreOffice ele tem uma entidade internacional que é mantenedora desse projeto, que se chama The Document Foundation, com o nome fantasia de TDF, né, que é a abreviação da empresa. Tem pessoas, né, que elas controlam, são responsáveis por algumas atividades ali. Por exemplo, se você é uma desenvolvedora e quer contribuir com código, você pode ver lá a parte de todos os, por exemplo, os bugs ou melhorias que você quer fazer dentro do software, que você pode ir lá baixar o software e fazer a correção ou a melhoria do software e submeter a eles para a implementação. Não é uma coisa assim que você chega, opa, vou meter a mão aqui e vou fazer um negócio acontecer. É uma sugestão, uma coisa mais concreta. E você pode meter a mão na massa, que é o que a gente costuma dizer, né? Você pega, você mexe no código e você entrega isso até eles dizendo assim, olha, esse bug, né, que seria uma correção, né? Ou essa melhoria aqui que eu vi em algum outro software e gostaria de trazer para a suíte, essa sugestão tá aqui, ó, tá implementada aqui, vocês colocam aí em produção, né, quando for possível, porque na verdade você tem que ter também o chamado teste de qualidade. Não é simplesmente chegar, colocar e joga no mercado, né? Eu vou chamar um intervalo. E tudo com muita metodologia, controle e garantia de qualidade. O grupo tem muita responsabilidade sobre isso, por isso que não é de imediato, vem a correção e se aplica, isso é importante. Exatamente, eu queria detalhar um pouquinho mais como é que é esse processo para os usuários em casa, então, saberem exatamente o que fazer. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí não.